Deus. Meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez, neste momento de oração da Casa de Batuíra, juntos, vamos ler o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 28. E esse item inicia-se com uma pergunta. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E é então o Espírito São Luís que vai responder assim. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância. Por que ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia? E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós. Mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E lendo esse item, nós nos lembramos de um dos livros de André Luiz, que agora, me perdoem, eu não vou saber dizer qual deles é, mas onde justamente ele descreve a situação de um espírito encarnado, um homem muito doente, e que é feita, então, a eutanásia, a morte caridosa, a aplicação de uma medicação para que ele pudesse dormir e não acordar mais, porque estava sofrendo muito. E a descrição que ele faz da agonia, da angústia, do sofrimento desse espírito ao perceber o seu corpo sendo paralisado, e ele ali permanecendo paralisado junto, e as suas emoções e os seus pensamentos em desalinho naquele momento, mostra para a gente esse exemplo, como muitos outros exemplos, o que pode causar essa piedade que não é piedade. Porque, na realidade, muitas vezes, o que nós queremos é nos livrar daquele problema, daquele peso, de acompanhar esse processo. Ainda é muito penoso para nós, na carne, observarmos o adoecimento, a perda das possibilidades de comunicação, de locomoção, a perda das faculdades de autonomia, de autocuidado. Então, nós valorizamos muito mais as nossas perdas e as nossas dificuldades do que as necessidades reais do espírito, como São Luís está dizendo ali naquele item do Evangelho, de que, na verdade, no último suspiro, o espírito pode refazer conceitos, refazer pensamentos, refazer ideias, pode pedir perdão por erros cometidos. E isso pode representar um passo enorme em relação à sua recuperação, em relação
a sua libertação espiritual. Então, assim como nós valorizamos muito nossas possibilidades, não queremos perder, não queremos que nos tirem absolutamente nada do que é possível ganharmos em termos de crescimento espiritual. Por que vamos acreditar que seja nossa tarefa diminuir o sofrimento alheio através de um apressar da morte, de um apressar do desencarne, da partida em relação ao corpo físico? E nessa época de pandemia, nós temos muitas situações em que famílias inteiras, pessoas amigas, amadas, estão entubadas, estão dentro de hospitais, separadas de nós, isoladas. E, com certeza, tudo isso é extremamente angustiante, é extremamente doloroso, é extremamente difícil. Mas o que a doutrina espírita, e aí, de novo, São Luís ali nos alerta, como espíritas, porque nós sabemos da realidade espiritual, vamos acreditar que todos esses envolvidos, nossos irmãos, envolvidos nesse processo de desencarne coletivo, de sofrimento, de limitação, de angústia, de separação da família ainda em vida. Tudo isso tem uma razão de ser, tudo isso tem um propósito. E muitas vezes nos escapam os propósitos, nos escapam as razões, mas não nos escapa a misericórdia do Pai, e não nos escapa a certeza de que não estamos aqui a passeio e que tudo isso vai passar. Nós, mais tarde, entenderemos e agradeceremos. Então, vamos agora aproveitar a oportunidade e agradecer, porque, na verdade, nós temos muito mais a agradecer do que qualquer outra lamentação que possamos ter a fazer. Então, nesse momento, agradecendo profundamente a toda essa espiritualidade que se movimenta e se mobiliza nesse instante, na casa de Batuíra e em tantas outras casas, em prol do auxílio, do amparo, da ajuda, do amor ao próximo. Agradecemos a todos. Agradecemos a Jesus, exemplo maior de caridade. E agradecemos a todos esses irmãos que, em nome de Jesus, nos amparam, nos auxiliam, nos ofertam seus ombros, suas mãos, seus pés, suas forças e energias, para que nos sintamos amparados, apoiados e firmes no caminho. Querido irmão Batuíra, que a tua obra, acima de tudo, a obra do Pai, a obra do amor, possa crescer a partir do trabalho pequenino de cada um de nós. E como trabalhadores, saibamos fazer a nossa parte, saibamos dar de nós muito mais do que dar simplesmente materialmente. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos de orar. Ampara todos aqueles cujos nomes estão nos cadernos de pedidos de tantas casas, nos grupos de WhatsApp de tantos grupos de tantas casas. Que todos esses por quem oramos possam receber nosso carinho, nosso sorriso, nosso apoio, o apoio desses amigos espirituais que auxiliam tanto a todos nós. Muito obrigada, Batuíra, pelo auxílio aos desencarnados, àqueles que recentemente saíram da carne e muitas vezes ainda nem sabem. O auxílio àqueles que, voltando à realidade espiritual, deixam aqui amores, entes queridos, familiares,
sofridos e saudosos, mas que saibamos, acima de tudo, esperar, esperançosamente, porque nos reencontraremos. Tudo passa, e em breve, muito mais breve do que podemos pensar aqui na carne, estaremos reunidos de novo. E de novo poderemos juntos construir amizade, fraternidade,